Saúde a igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Convido os irmãos a abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 7 ao versículo 12. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Gálatas 5, de 7 a 12. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Vamos orar? Feche os olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra lida e lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Pai, fala aos nossos corações, nos instrui segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Amém. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 5, a partir do versículo 7, depois de várias recordações e várias orientações à igreja de Gálatas, chega um ponto que eu considero muito interessante. Ele levanta um questionamento para a igreja a respeito da sua vida cristã. Ele pergunta por que vocês pararam. E é uma pergunta que traz um contexto que para nós hoje é algo que faz muito sentido. Talvez deveria ser uma pergunta que nós estaríamos fazendo aos nossos próprios corações atualmente. Por que muitas vezes nós desanimamos? Por que nós deixamos para lá? Porque abandonamos o caminho. Infelizmente, a igreja ela vive um tempo de desânimo. E não deveria ser assim. As situações externas que nos servem, elas são situações favoráveis. Nós vivemos um tempo em que é possível adorar a Deus sem reprimenda, sem perseguição. Gozamos de uma certa liberdade de culto. Nós temos hoje mais acesso às coisas de Deus que não tínhamos anteriormente. Os nossos salões de culto são muito mais confortáveis do que eram em outras épocas. A facilidade de locomoção é muito melhor do que muitos cristãos no passado tinham. O tempo e tantas coisas chamam muito a atenção do porquê nós estamos muitas vezes deixando as coisas de Deus mais de lado. Mas Paulo chama essa atenção depois de toda a guerra que vem travada em Gálatas, a respeito desse caminhar dos irmãos. O que é que vocês estão fazendo? A grande controvérsia citada aqui, como em várias partes do livro de Gálatas, quando ele fala a respeito da circuncisão, no versículo 11. Por isso, eu quero que os irmãos atendem comigo para começarmos observando o texto lá no versículo 11 e 12, os dois versículos finais. Porque Paulo levanta aqui aquilo que era colocado como um empecilho para a igreja. Ele diz: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito esse escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. À primeira vista, parece que Paulo, no versículo 7 ao versículo 12 aqui, ele está falando uma série de reclamações desconexas, sem ligação nenhuma. Ele fala no versículo 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Depois do versículo 10, confio que vocês não alimentarão nenhum outro sentimento. Parece que as coisas estão completamente desligadas. Mas a questão aqui toda é o contexto que Paulo está escrevendo. Se nós não nos lembrarmos do contexto, se a gente não se lembrar da perseguição, e o versículo 11 vai nos chamar a atenção para isso. Se nós não lembrarmos que aqueles irmãos ali estavam sendo seguidos por falsos mestres, sendo assediados por esses homens, que tentavam dizer para eles que eles tinham que se circuncidar para
Só que eles diziam para os gálatas que não precisavam da circuncisão. Por quê? Porque Paulo tinha circuncidado Timóteo, só por uma ele viagem. Então eles apontavam e diziam: olha, você veja bem, Timóteo, Paulo pegou ele e circuncidou. Então Paulo gosta da circuncisão, ele quer a circuncisão, só que ele não tem coragem de falar para vocês. Ele está com medo de vocês não aceitarem e depois não quererem dar crédito para ele. E aqui é uma máxima que é muito grande quando nós vamos falar sobre liderança, principalmente no meio cristão e no meio de pensamento e psicologia. As pessoas costumam acusar os seus opositores, muitas vezes daquilo que eles mesmos fazem. Eles eram duvidosos, mas eles queriam acusar Paulo de ter um pensamento duvidoso. E nas explicações que Paulo dá, tanto anteriormente esse texto, quanto as que virão posteriormente, ele faz questão de lembrar que ele não pregava a circuncisão. Mas aqui ele faz o uso de uma pergunta retórica nos versículos 11 e 12. Sabe, aquela pergunta que você faz, e a resposta é tão óbvia que você não precisa dar a resposta. A questão que ele coloca: se eu prego a circuncisão, como eles dizem que eu prego, por que eles estão pregando o que eu prego? Se eu ensino que as pessoas têm que circuncidar, e a mesma coisa que eles ensinam, por que eles são contra mim? E é interessante isso, porque Paulo faz uma ligação muito séria, e aqui vem o contexto. Os cristãos em Gálatas, eles vieram da religião pagã, e naquela religião era comum os cultos, havia automutilação. Tanto aqueles que se feriam em oferendas e culto aos deuses, quanto também alguns sacerdotes, determinados deuses ali, que existiam na época, que eles, para serem sacerdotes, eles se castravam. Aí a castração é a mutilação que Paulo faz referência aqui no versículo de número 12. A ligação que Paulo faz, ela é feita já no começo do capítulo 5 e também posteriormente. Ele fala: olha, essas pessoas estão falando para vocês se circuncidar, mas isso tem o mesmo efeito da mutilação que eles fazem, ou que vocês faziam anteriormente a conhecer o Evangelho. E é interessante porque a circuncisão é um corte na carne. É uma pelinha que é retirada. Só que no ritual judeu se cortava uma pelinha, mas no ritual pagão se mutilava. Só que para os judeus o mutilado ele não tinha como entrar no reino dos céus. Então ele vem mostrar que é uma linha muito suave entre aquilo que as pessoas dizem, trazendo para o nosso contexto. Não, isso não tem problema. Isso é cultural. E aquilo que realmente ofende ao Senhor. A diferença é muito tênue, é uma linha que facilmente pode ser ultrapassada. Então, quando nos versículos 11 e 12, Paulo vai falar sobre aqueles que ensinavam aos irmãos ali em Gálatas a se circuncidar para que alcançassem a salvação. Ele está falando: isso que eles exigem de você é uma linha muito suave disso, para que pode afastar vocês completamente do Evangelho. Mas ainda ele vai nos dizer, quando ele fala a respeito da circuncisão e do escândalo, que ele diz: se eu apoio, como eles dizem, onde está o escândalo? É chamar nossa atenção algo que ele fala lá a Timóteo, na sua segunda carta, se não me engano, dizendo: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Então o entendimento que vem a nós é justamente que ser um cristão, ele vai trazer oposição. Ser cristão realmente vai fazer nós passarmos por dificuldades. E ele chama a atenção que é um caminho comum ao crente. Nós não podemos acreditar no Evangelho como tem sido oferecido ao nosso redor. O Evangelho diz: quando você aceita Jesus, você não terá mais problema nenhum, porque esta não é a realidade que as Escrituras nos ensinam. Os problemas, eles se virão, mas o próprio apóstolo Paulo, em outra das suas cartas, nos diz que justamente essa tribulação, ela produz perseverança, experiência e esperança, para que possamos crescer e nos desenvolver no Evangelho. Então é através das dificuldades que nós crescemos e nos desenvolvemos. E por que alguns estão pregando o Evangelho sem dificuldades?
aqui que ele traz. E muitas vezes nós somos incitados a praticar coisas que para alguns são coisas que vão demonstrar que a gente é mais espiritual. Ou para outros é simplesmente o modo de nós sermos mais aceitos pela sociedade a qual nós estamos inseridos. Mas as coisas entre uma e outra coisa, elas são muito fáceis de simplesmente nos servirem para nos afastar do caminho do Evangelho. Mas a grande questão aqui, se não tem escândalo, conforme Paulo fala aqui, se as pessoas elas não são incomodadas, se não há dificuldade nenhuma, se elas acham muito bem e o mundo está provando tudo, pode ser que nós tenhamos tomado o caminho errado. Tentar se salvar com sua própria força, ela nos afasta completamente do sacrifício de Cristo, assim como também não discernir o que realmente é aceitável, ou quando nós estamos tentando conquistar o favor dos homens. Também é muito tênue ali entre querer ser agradável e acabar nos afastando do caminho do Senhor. Por isso Paulo vai chamar a atenção dizendo: olha, essas pessoas que querem fazer vocês seguir caminhos e não foram ensinados no Evangelho, tomara que elas se mutilassem. O sentido aqui é tomara que elas perdessem todo o acesso, toda a oportunidade ao reino de Deus, porque tem desviado pessoas do reino de Deus. Cada um de nós vai prestar contas, a palavra diz. A palavra nos garante que nós não podemos basear a nossa vida, a nossa fé no outro, nas pessoas, ou como elas nos tratam, o que elas fizeram. Porque há muitas pessoas que se afastam disso. C.S. Lewis escreve isso em sua coletânea das cartas do Diabo a seu aprendiz. Não adianta eu olhar para as pessoas, mas também a palavra nos diz que ai daquele que fizeram desses meus pequeninos pecados. Então a advertência é formal do apóstolo a todos nós, aqueles que desviam os servos de Deus do caminho. A maldição sobre eles é que talvez eles não alcancem o caminho do reino dos céus. Então vem chamar, o que tem sido pregado? O Evangelho que vocês têm ouvido, aquilo que vocês aprenderam na palavra de Deus, para onde tem direcionado a sua vida. Porque que muitas vezes nós estamos abandonando. Então, a primeira advertência é cuidado que nós temos feito. A linha entre ser agradável às pessoas e desagradar a Deus, ela é muito fina e muito tênue, e nós podemos cair nela a qualquer momento. E aí, quem vai sofrer as consequências somos nós. E aí, entendendo um pouco esse contexto, os versículos 11 e 12, nós podemos voltar para o começo do texto, versículos 7 e 8. A grande pergunta, que para mim é a melhor de todas: vocês corriam bem em quem vos impediu de continuar a obedecer a verdade? É interessante como nós lemos isso, e nós temos dificuldade em nos colocar no ponto do texto. Geralmente a gente gosta de ser o herói do texto, né? A gente vê a história de José, a gente só quer ser José. Só que a gente esquece que José era ele tinha 11 irmãos. E os 11 fizeram errado. Mas a gente nunca pensa que pode estar entre os 11, a gente só quer ser José. Assim a pergunta é: você escolheu bem? Talvez a nossa mente, em autodefesa, a primeira coisa que ele começa a fazer é procurar alguém conhecido, algum irmão, alguém que se diz cristão, que a gente conhece, que tem feito um caminho, que tem feito coisas que desagradam a Deus, e começa a pensar: olha, fulano devia estar pensando nisso. Mas não é esse o foco do escrito do apóstolo Paulo. Quando a palavra nos diz: você escolheu bem, é nós mesmos. Somos todos nós. Todo mundo é um pouco devedor. Na quinta-feira, nossa reunião de oração, nós comentávamos sobre a letra do hino nosso, o hino 71. O hino 71, a letra da nossa última revisão, que é das Bíblias que nós temos hoje, agora, né, mais novas, ela diz assim a estrofe: se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Essa letra foi mudada, se não me engano, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000. Mas a letra mais antiga, que eu cresci ouvindo, e é a que eu canto até hoje, eu não consigo me acostumar com a outra, ela muda um pouquinho, uma pequena mudança no comecinho da história.
ele vai, ao invés de escrever se sofrimento, ela é escrita sim sofrimento. Então, ao invés de uma pergunta, de algo que porventura eu possa ter feito, não, ele diz: sim, eu fiz, eu peço perdão. E me apetece mais a letra, porque é uma realidade nossa. A palavra diz que nós somos pecadores. Então, quando eu canto sim, sofrimento eu te causei a Deus, eu estou dizendo que sim, eu tenho pecado e eu tenho ofendido ao Senhor. E por isso é que eu estou pedindo perdão. Faz algum sentido eu fazer um momento de confissão todo culto, orar pedindo perdão, se eu acho que não cometi pecado? Quando a palavra nos diz que quem acha que não tem pecado é mentiroso, então assim Paulo escreve: vós correis bem, quem atrapalhou vocês? Ele está falando com cada um de nós mesmos corremos bem. Por melhor que você seja como cristão, como crente, por mais que você seja uma pessoa engajada na igreja, procure ver se quando você se converteu, se há alguns anos, num determinado período da sua vida, você não foi uma pessoa mais compromissada com as coisas de Deus do que você é hoje. Muitas vezes nós passamos por isso. Nós vivemos de uma forma plena, depois, nas circunstâncias da vida, vamos atrapalhando, vamos afastando, e a gente vai deixando para depois. Às vezes algum desentendimento, às vezes uma palavra meio trocada, às vezes alguma situação ou um reconhecimento que a gente acha que merece, faz a gente desanimar um pouco, e a gente vai esmorecendo, e a gente até está bem. E a gente olha assim e fala: não, em relação a Maria, a média, eu estou bem, estou acima da média. Mas estar acima da média não é suficiente. O Evangelho ele é algo fora da média, é fora do nosso mundo, é algo espiritual. O modelo de Deus nos deu é um modelo extremamente superior, para que a gente olhe sempre e não descanse, não pernoite, não pare, não imagine que eu posso simplesmente me aposentar e dizer: não, já fiz tudo que eu tinha que fazer, agora eu posso viver tranquilo e não preciso fazer mais nada. Então a pergunta ela é sim, e tanto é para todos nós, que ele completa no versículo 8 dizendo: esta persuasão não vem daquele que vos chama. Ele fala: ó, vocês estavam bem, vocês aceitaram o Evangelho, vocês estavam vivendo uma vida cristã tão boa, tão formosa, demonstrando o amor de Deus, as pessoas viam, os corações foram transformados, vocês estavam andando tão bem. O que fez vocês pararem? O que persuadiu? E ele fala: o que persuadiu vocês, o que fez vocês desanimarem, o que fez vocês esmorecerem no caminho do Evangelho, isso não é do Senhor. Quando ele fala não vem daquele que vos chama, quer dizer que não é de Cristo. E se não é de Cristo, a gente sabe é de quem? Do inimigo. Quantas vezes nós temos dado ouvidos ao inimigo? Nós temos deixado o sussurro de Satanás nos esmorecer das coisas de Deus. Nós temos deixado que as artimanhas do mal façam a gente começar a olhar para um lado e para o outro e desanimar aquilo que agrada aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E quando nós fazemos isso, a quem nós estamos servindo? Quem nós estamos atendendo? Para quem é o trabalho que nós estamos oferecendo de mau grado? Não é para Deus. Paulo coloca aqui de forma clara. E a pergunta ela tem que ecoar na nossa vida. Nós estávamos andando bem, pense. Eu costumo dizer sempre que a caminhada cristã ela é como se fosse uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Não é algo que você começa a correr e dá tudo de si, porque a maratona é longa. Se eu não encontrar um ritmo que eu possa correr continuamente, eu de repente querer sair disparado, fazendo tudo, de repente a cansaço vem, eu vou escurecer, de repente eu vou me sentar e não vou conseguir andar. Eu me lembro que na adolescência, quando veio a primeira onda, eu falo a primeira onda de bicicleta no Brasil, que a gente está na onda agora, todo mundo pedalando, tem alguns anos. Mas lá por volta dos anos 90, segunda metade dos anos 90, foi quando chegou as primeiras chamadas mountain bikes no Brasil. Então, muita gente começou a pedalar, a fazer grandes percursos.
pessoas elas queriam correr atrás. E aí, quando alguém muito afoito começava a andar com um grupo assim, que tinha um preparo melhor, ele disparava, queria acompanhar os fortes ali, dizendo eu posso, vou e tal. Aí quando chegava lá na frente, depois de algumas dezenas de quilômetros, aí ele esmorecia. É uma sensação muito ruim, parece que tipo as pernas, elas perdem o comando. Você manda o pé levantar, ele não levanta mais. E lá na região a gente chamava isso de boiar. A gente passava, ele estava jogado lá na beira da pista, assim, falava, ó, fulano e tal boiou. Eu vejo que tem muito cristão boiando na sua caminhada cristã. Ele começa correndo com uma velocidade, e você vê, nossa, que maravilha, mas daqui a pouco esmorece. Eu estou cansando, meio cansado, de encontrar com cristãos que começam o trabalho, de repente, todo ano, e poucos meses depois já não conseguem mais desenvolver nada. Nós não temos medido a nossa força, nós não temos mantido uma velocidade suficiente. A gente tem tentado fazer mais com o nosso braço, ou tem tentado demonstrar que a gente é bom, é isso ou aquilo, e às vezes nós paramos no meio do caminho, nós não estamos mais aguentando, porque nós não medimos direito a nossa força. E às vezes, nesse âmbito, nessa ânsia, nós estamos caindo justamente na mesma situação que o apóstolo Paulo chama a atenção aqui dos cristãos Gálatas. Nós estávamos indo tão bem, mas de repente nós esmorecemos. Mas Paulo chama a nossa atenção não para dizer você não é digno disso, mas a atenção justamente é para fazer o que ele fazia quando pedalava. Quando a pessoa boiava, você não pega o sujeito e para na sombra, não adianta tentar insistir. Senta aí, deitava no chão mesmo, debaixo da sombra, bebe um pouco de água e tenta ficar ali com o olho fechado, parado na sombra, esfria o corpo, uns 15 minutos, tira até uma mão, se conseguir tirar até um cochilo, descansa, para depois você levantar e conseguir fazer mais um pouco. Mas isso é justamente como você se preparar para reagir. Então, Paulo chama a nossa atenção justamente para dizer, olha, pare, volte a sua vida de oração, busque ao Senhor, reforce a leitura da palavra, faça o seu exercício espiritual, se fortaleça, tome fôlego, respire fundo. Para quê? Para voltar ao caminho, para continuar correndo bem, para ir até o final, para que possamos continuar a obedecer a verdade que ele fala no final do versículo 7. Então, o chamado de Paulo é o chamado a revisar a nossa vida, para continuarmos. Olhe aos céus, que aquele que está nos céus nos dá força, porque a palavra diz que aqueles que estão em Cristo, eles renovam as suas forças. Não diz isso aquele cântico que nós cantamos? Subirão com asas como águias, né? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O chamado é justamente para nós fazermos isso, buscar força em quem tem força, para podermos renovar as nossas forças, caminhar e não cansar mais, correr e não ficar exaustos. E a advertência ainda segue, os versículos de número 9 e 10, é o que nós devemos estar atentos. Se alguma coisa pode nos impedir e nos fazer esmorecer do caminho de Cristo, nós precisamos estar com a nossa atenção redobrada. O que é que diz o versículo 9? Olha as duas afirmações. Primeiro, ele traz quase que uma parábola: um pouco de fermento leveda toda a massa. Para aquele contexto era algo muito comum, era quase um ditado popular naquela época. A gente vê que o termo do fermento é usado muitas vezes na Escritura. Porque o que é o fermento? Hoje você vai fazer o pão, você vai no mercado, compra ali o trigo, né, a base do pão é trigo, e vai comprar também o que? Vai comprar o fermento. Né? Você compra lá os envelopinhos do fermento, chamado biológico seco, né? Aí tem a medida certinha, um daquele para cada quilo de trigo e tal, você coloca ali, mistura, e aí tudo vai começar a crescer, a massa vai começar a fermentar. Naquela época o fermento era o resto da massa antiga que ficava guardado. É o fermento que hoje é o fermento natural. Quem gosta das
for fermentação natural, é uma moda que tem. Então, um pouquinho de uma massa, aquilo ali, ele vai colocar na massa e ele vai fermentar a massa. E era exemplo, porque ficava um pouquinho, aquele tantinho de massa, não cabia na palma da mão, era misturado em grande quantidade de farinha, e aquilo virava uma grande quantidade de massa, que dava muito pão. Mas dele era tirado também um pouquinho daquela massa que virava pão, era guardado para outro dia, para formar outra massa. Então, era um pouquinho do fermento, ele fazia toda a massa. E especialmente para os judeus, lembra? A gente está falando aqui para irmãos que estão sendo assediados por judeus com seus costumes. Para os judeus, eles falavam muito de fermento, porque na época dos pães ázimos, que era Páscoa, eles tinham que jogar todo o fermento fora. Qualquer fermento que tivesse lá, ele era considerado impuro e era um pecado grave. Então, circuncisão não era a única coisa, tinha esses costumes também. Eu não sei se você já viu, eu já vi aqui no Brasil uma vez, mas existe, é raro, isso não é toda vez, mas você de vez em quando você encontra uma Coca-Cola que ela tem uma tampinha verde. Se você já viu, geralmente a tampa da Coca é vermelha, né? Mas tem uma com a tampa verde, não é em todo lugar que você acha, mas em alguns lugares eu já cheguei a ver. E há algum tempo eu descobri que a Coca-Cola, quando ela tem a tampa verde, é uma tiragem especial que a Coca faz justamente na época que os judeus comemoram a Páscoa, porque é uma receita que não vai fermentação. Porque o judeu não come nada que tem fermentação, até a Coca. Então a Coca, para continuar vendendo para os judeus, ele inventou uma outra receita que não tem essa fermentação. E aí eles identificam isso com a tampa verde. Então geralmente quando tem colônia judaica, essa da tampa verde acaba chegando no lugar, porque eles têm que tirar tudo. Então quando Paulo diz um pouco de fermento leveda toda a massa, ele fala de pessoas que sabiam que era dando cuidado para que não tivesse contato com nenhum fermento. Então é como se a pessoa cuidasse de um mínimo grão, aquela vasilha que não podia ter nem sujo. Geralmente vasilhas de madeira não podia ter um veiozinho da madeira e ficasse um restinho daquela massa antiga que já era fermentada, porque senão contaminaria tudo. Então, quando ele fala um pouco de fermento levando toda a massa, ele vai mostrar que o nosso foco a respeito das coisas de Deus, ele tem que ser aguçado, e nós precisamos estar atentos aos pequenos detalhes. E como diz o ditado que eu ouvi certa vez, o grande problema do nosso caminho não são as pedras grandes. Sabe, há uma pedra no meio do caminho, quando você vê que tem uma pedra no meio do caminho, você desvia-se dela. Mas o grande problema são as pequenas pedras. São as pequenas que nós tropeçamos. São as pequenas que nós não vemos e batamos a ponta do dedão ali, nos machucamos, muitas vezes vamos ao chão. São elas que nos derrubam. E são as pequenas pedras, no sentido espiritual, que jogam o cristão à perdição. São pequenas coisas que as pessoas normalmente dizem, não tem nada a ver. Muitas vezes, como diz a letra de uma determinada canção cristã, né? É o nada a ver que tem levado muitos cristãos para o inferno. Então, muitas vezes nós temos sucumbido a coisas que nos são oferecidas. As pessoas, vamos lá, é só um pouquinho, é só isso, é só aquilo. Aí é um pouco de fermento que vai levedar toda a massa. E Paulo nos adverte ainda no versículo 10, ainda nesse mesmo assunto: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu confio que vocês não vão alimentar nenhum outro sentimento. Quantas vezes nós temos alimentado no nosso coração sentimentos que nos afastam do reino de Deus? Quantas vezes nós temos alimentado a angústia no nosso coração? Nós temos alimentado a cobiça no nosso coração? Quantas vezes nós temos alimentado o amor próprio, o amor ao mundo, o desejo de ser benquisto, o desejo de agradar os outros ante as coisas de Deus? Quantas vezes nós temos alimentado os nossos próprios prazeres e as nossas próprias vontades? Nós precisamos nos divertir, nós somos filhos de Deus, nós precisamos passar momentos agradáveis também. Isso é algo válido, mas nós temos que tomar cuidado quando nós alimentamos sentimentos que fazem a nossa vista turvar, e nós não entendemos onde é que está a linha entre o que eu posso fazer, o que eu posso buscar, o que eu posso me agradar, e aquilo
temos, deixar que um fermento entrar e que não vão alimentar sentimentos negativos diante do Senhor. Lewis, quando escreve as suas cartas, tem uma cena que sempre me faz lembrar, me chama muita atenção. Ele descreve a cena do personagem principal, que é aquele que está sendo acompanhado, o diabo está tentando toda vez, todo o tempo, afastá-lo do caminho do Evangelho. Esse personagem ele vai para a igreja. E a recomendação aos servos do marido, lá, um para o outro, sobre o que deveria ser feito, diz: olha, não adianta agora, já está na igreja. Mas dentro da igreja, faça o seguinte, e é por isso que eu gosto muito desse livro. Faz ele parar de prestar atenção naquilo que o pregador está dizendo. E ele começar a olhar ao redor. As pessoas que estão sentadas junto com eles nos bancos. Ele vê os seus sapatos gastos, os seus ternos surrados, as suas roupas assim ou de outro jeito, as atitudes. E lembrar que o sujeito que senta 2 bancos à frente dele, um pouco para a esquerda, é alguém ali que ele lembra que deu um calote no comércio que ele conhece. Saber que o outro ele viu fazendo isso, aquilo. E lá ele vai fazendo a descrição justamente daquilo que muitas vezes nós vemos no nosso coração sendo bombardeado pelo inimigo, mas não sabemos que é inimigo. O sentimento que muitas vezes nós alimentamos, e é algo sobre o que Paulo fala aqui no versículo 10, justamente, de não alimentar sentimento, de olhar para as pessoas e no coração emitirmos julgamento diante das pessoas que estão diante de nós, junto conosco na igreja, olhar um para o outro e dizer: nós fulano isso, ciclando aquilo, nós vamos alimentando, crescendo com isso dentro do coração, e de repente nós não estamos mais nos alimentando da palavra. A gente vai para a igreja e ao invés de estar nos alimentando da palavra, nós estamos nos alimentando de más querências, nós estamos nos alimentando de sentimentos negativos, nós estamos fazendo fermentar uma espuma pegajosa dentro do nosso coração, que faz a gente começar a lembrar da igreja só por causa dos ruins, dos maus sentimentos que muitas vezes estão fermentando dentro do nosso coração, mas nos esquecer que nós estamos aqui para louvar a Deus, e que aqueles que estão aqui não são perfeitos, e nós também não somos, porque não há ninguém perfeito sobre a face da terra. Nós estamos aqui todos como pecadores realmente, buscando a face de Deus, porque só Ele pode nos conceder perdão. E aí, mais uma vez, se encaixa a pergunta de Paulo: nós estávamos correndo bem, por que nós paramos? Nós paramos porque nós temos alimentado sentimentos que são contrários à palavra de Deus, e nós não temos lidado com isso. E uma coisa que, fechando aqui todo o assunto, eu gosto muito quando Paulo cita isso, não é o único texto que ele faz, isso aparece em vários outros pontos na Sagrada Escritura, especialmente pela pena de Paulo no Novo Testamento, quando ele diz: mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu costumo dizer o seguinte: quando você tenta vingar a si mesmo, Deus não toma vingança. E muitas vezes nós temos cristãos que ficam com raiva de pessoas uns dos outros, e aí depois disso ele vai fazer o quê? Ele quer de todo jeito fazer alguma coisa contra aquela pessoa. E aí quando ele não consegue fazer, aí que vem um negócio que é um papo muito grande, não só no nosso tempo, mas porque desde o tempo do Novo Testamento, da igreja primitiva já existia, né? Que é a língua da igreja. E a gente, quando não consegue fazer alguma coisa, começa a falar mal do outro. Só que a gente se esquece o seguinte: o Senhor diz: a mim pertence a vingança. Mas a gente muitas vezes quer se vingar dos outros. Aqui Paulo diz no final do versículo 10: quem perturba, quer dizer, quem promove o sentimento que afasta o cristão do caminho da corrida que ele tem feito, esse vai sofrer condenação. E quem é que condena? O Senhor. Não é a gente que tem que resolver essas coisas. A gente não tem que alimentar no coração. Quando a gente alimenta ódio no coração, nós estamos nos envenenando. Eu não tenho que alimentar ódio no coração. A palavra nos diz é para nós orarmos pelos nossos inimigos, não é para a gente odiar eles. Mas muitas vezes nós não seguimos a palavra, e nós nos esquecemos que a palavra diz que Ele não vai deixar impune. O autor de Provérbios, lá no Antigo Testamento, nos diz que uma das coisas que Deus mais odeia é aquele que se vê contendo entre os irmãos. Mas a gente acha que não
vai justamente ceder ao plano do inimigo, que é justamente nos desestabilizar. E aí a gente fica com raiva uns dos outros. E às vezes a gente está com raiva e o outro nem sabe que está com raiva. E aí depois a gente acaba atrapalhando o nosso ritmo, a nossa corrida, que a palavra de Deus tem que vir através do Espírito Santo, ecoar em nosso coração e dizer: vocês estavam correndo tão bem, o que foi que nos atrapalhou? Olha bem, deixe essas coisas de lado, entregue nas mãos do Senhor o julgamento, siga em frente, pare de alimentar falsos sentimentos no seu coração, busca o Senhor. A sua vida é uma grande corrida. O Senhor está esperando na linha de chegada. Então, cuide, prepare-se, escolha o seu ritmo, faça as coisas de forma coordenada e pensada diante do Senhor, para que você chegue até o final. A palavra nos diz: nós temos que perseverar até o fim. Não tem tempo para limitar. Enquanto que vida nós tivermos. Então, olhe bem para a sua vida como corredor de maratona. Escolha um ritmo que você se sente confortável. Faça o seu preparo. Se alimente a palavra de Deus, as orações. Imprima um ritmo que vai fazer você andar. E siga sem esmorecer até que os portões se abrissem. Para que, quando a gente ouvir essa pergunta, possa ter resposta e dizer: Senhor, me ajuda a me recuperar e voltar a essa corrida, não esmorecer até o momento que nos encontraremos com Ele. Então, você, meu irmão, você estava correndo tão bem, de repente alguma coisa atrapalhou. No Senhor está a força para que você possa retornar a esse caminho e voltar a agradar aquele que por você deu a sua vida na cruz. Feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos aqui em Teu nome, Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra e pedimos, ó Deus, nos dê forças, ó Pai, para que possamos continuar correndo a carreira cristã. Ó Senhor, que nada venha nos atrapalhar. Nos ajude através do Teu Santo Espírito a não deixarmos que sentimentos tomem conta dos nossos corações e que nós não estejamos alimentando o nosso coração de maus sentimentos, ó Pai, e deixando que essas coisas nos afastem do Deus vivo. O Senhor esteja conosco, sempre em frente, Pai. Não deixe que a gente fique pelo caminho, mas conforme a Tua própria palavra nos promete, nos dê a força e a perseverança dos santos, ó Pai, para que possamos continuar até o fim, Pai, sem esmorecer, renovando as nossas forças, como asas, como aves, segundo a Tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, nós te pedimos e agradecemos. Amém.